Olá, estudantes do 7º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre arte participativa. Prof. Rutineia aqui com vocês e com a gente a nossa intérprete Viviane. Oi, Vivi! Vamos juntos? Vamos lá? Então, conhecer aqui, o nosso objetivo é conhecer a arte participativa e apreciar e analisar alguns exemplos desse tipo de arte. Você já ouviu falar em arte participativa? Então, hoje a gente vai falar sobre ela. Você gosta de ir ao museu ou assistir espetáculos? Você já foi a alguma exposição ou assistiu um espetáculo teatral? Sim? Não? É muito bacana e vale a pena a experiência, tá bom? Já presenciou alguma obra onde o público participa? Onde você está ali e é chamado para participar dessa obra? Por exemplo, no circo a gente tem essa obra também participativa, né? O público é chamado para participar ali da cena também. É muito bacana. Então, arte participativa. Há quem diga que museu é lugar dos objetos históricos, coisas do passado, mas há museus que trazem o que está acontecendo de mais recente no mundo. O modo de apresentar os acervos e as produções artísticas nesses espaços culturais também tem mudado. Diversos artistas têm criado obras que só acontecem com a participação do público. Então, essa arte que está apenas no museu, né, está ali no museu para você observar, ela existe e vai continuar existindo e é super importante também. Mas existe também a obra participativa, onde a obra só existe com a participação do público. A gente vai ver aqui obras de arte, por exemplo, que é uma máquina de desenhar. E ela está parada, mas se o público participa, caminha, se movimenta, essa máquina entra em ação. Ela se torna, né, a obra em si de arte que o artista pensou. Então, sem a participação do público, essa obra de arte não existiria. Então, isso é obra arte participativa, quando o público está presente ali para ajudar a criar essa obra de arte. Então, a arte participativa é uma abordagem para fazer a arte em que o público se envolve diretamente no processo criativo, permitindo que se torne coautores, editores, observadores do trabalho. Então, numa arte participativa, o público não vai ficar paradinho, só observando a obra. Ele vai ser parte da obra, ele vai ser um ser atuante na obra, né? Ele vai ser um coautor. Então, assim, o artista vai pensar a obra com a interação do público, né? Com o público junto nessa obra para sim a obra existir. Então, é muito bacana, né? Um trabalho bem dinâmico, bem diferente. As artes participativas podem ser específicas, como artes visuais, música, teatro, ou pode ser interdisciplinares, envolvendo colaboração em uma variedade de formas de arte. Então pode ser, né, por exemplo, a obra lá Pindorama, né, do Walt Smetek, que ele faz o quê? É uma estrutura, um instrumento musical com várias cabaças. Então, por si só, é uma escultura. Mas quando o público vai lá e produz o som, aí sim se torna a obra viva, a arte participativa que ele pensou. Então, essa mistura, né, que pode estar na música, na dança, no teatro, ou pode misturar as linguagens artísticas, né? Criar uma arte participativa com múltiplas linguagens também. Então, atividade. Você já foi a alguma apresentação artística ou museu em que você interage e participa com a obra? Você já foi lá e interagiu com essa obra no museu? Sim ou não? Né? E por quê? Como foi? Você acha mais interessante só apreciar a obra ou participar dela? Né? Então, você acha legal você ir no museu e apreciar aquela escultura, aquele quadro, aquela, né, pintura? Ou você acha mais legal participar da obra, né? Estar ali, como a prof deu o exemplo ali, desenhando junto, colocando a máquina de desenho em movimento. O que você acha mais interessante? E por quê, tá bom? Então pensa e responde, não tem certo e errado, é o que vocês mais apreciam, tá bom? Responde com carinho e daqui a pouquinho eu e a Vivi estamos de volta.
Capricharam na resposta? Bom, gente, eu vou confessar aqui que eu gosto das duas coisas, né? É legal você ir, observar, né? Apreciar uma obra de arte, sentir a emoção ali que o artista tentou passar com aquela escultura, com aquela pintura, né? Assistir uma apresentação teatral, um show, enfim, é muito bacana. Mas também é legal você participar ativamente da obra, né? Estar dentro ali da obra, ser o coautor da obra, também é bacana, né? Então a prof adora. Então vamos lá, continuando aqui. Então a arte participativa. Esse tipo de arte tem suas origens nas vanguardas artísticas, né, do século XX. Que são as vanguardas, né? Então são um movimento que rompeu as barreiras, quebrou os paradigmas ali, trazendo a questão de uma arte nova, né? Uma arte com tendências diferentes, querendo quebrar os padrões, né? Então surgiu várias vertentes diferentes, né? Dadaísmo, surrealismo, sempre querendo inovar. Muito bacana, assim, pesquisem também, muito legal. E em performance que foram concebidas para provocar e agitar o público, né? Então trouxe a arte que antes era só de repente realista, de repente agora está ali o cubismo, formas geométricas, né? Então quebrando e mudando a visão do que era a arte, trazendo novas propostas. No final de 1990, os conceitos de participação têm sido expandidos por uma nova geração de artistas, conhecida sob o título de arte relacional ou estética relacional, né? Que traz essa arte para você estar junto ali, pensando, apreciando, mas participando também. Então, muito legal, muito bacana. Este é um termo criado pelo curador francês Nicolas Bourriard para descrever uma variedade de práticas artísticas abertas, né? Então, que se preocupam com relações humanas possíveis de se desenvolver em uma obra de arte. Então, a arte não necessariamente como uma obra pronta e acabada, mas uma arte que se relaciona com o público, que cria interações, né? E que cada público, quando for participar daquela obra, se relacionar com aquela obra, vai ser uma obra única, diferente para cada um, porque cada um de nós temos a nossa vivência, a nossa bagagem. Então, quando a gente participa, a gente vai participar com a nossa identidade. Então, vai trazer essa diversidade bem grande também de possibilidades artísticas para essas obras, né, criadas de uma forma aberta. Então, a arte participativa, né, um exemplo disso é a obra de Valério System, né, um grande tobogã criado pelo artista belga Carter Huller e exibido na 28ª Bienal, né, de Arte de São Paulo, em 2008. Daqui a pouco a gente vai ver a imagem desse imenso tobogã. Huller formou-se em biologia e usa seus saberes em arte e ciência para criar obras de arte gigantescas, né? A maioria com uma proposta de convidar o público para viver experiências lúdicas, ao descer os escorregadores, brincadeiras não só com crianças, né? Mas que todos estão convidados. Então vocês vão ver a arte sendo participativa, o brincar presente, né, nesse grande tobogã que não é só brincadeira de crianças. Os adultos também vão lá e se divertem, se relacionam com essa obra de arte gigantesca. Olha só o tamanho do tobogã, né? Imagina vocês lá nesse tobogã escorregando, né? Então, muito legal. Tem uma almofadinha que é colocada e a pessoa vem lá de cima e vai escorregando. Muito legal. Tem vídeos no YouTube, assistam para vocês, né, visualizarem como é muito bacana mesmo esse Valério System, né? Então, muito legal e grandiosa a obra do Carter Huller. O artista carioca Michel Grossman explora o corpo e os movimentos por meio do lúdico. Lembra que a professora falou, né, da máquina ali que faz o desenho? Então, jogos e invenções durante a 29ª Bienal de Arte de São Paulo em 2010. Grossman trouxe sua máquina de desenhar. Nessa obra, a proposta era para que os desenhos energizassem a partir da ação das pessoas envolvidas, né? Então, a máquina está ali parada, então as pessoas são amarradas, né? E quando ela se movimenta, o desenho começa a se formar. Então, cada vez que um público diferente surge nesse espaço, vai ser uma obra diferente, porque cada pessoa tem o seu jeito de se mover, né, pelo espaço.
Por exemplo, a professora aqui, né, o tempo todo fala aqui com os gestos. Então, se eu fosse nessa máquina, imagina, ia ser um desenho bem diferente, bem participativo mesmo, né, gente? Então, assim, a obra participativa tem essa característica, o público dentro da obra, como um coautor também da obra. Como a gente viu no Valério System, né, que a pessoa escorrega, e essa sensação de escorregar ali no tobogã é a arte participativa. Ou na máquina, né, vamos ver aqui, máquina de desenhar, que daqui a pouquinho a gente vai ver. Então, sobre a orientação do artista, o público era responsável por ativar a máquina. Então, o público que ia iniciar esse desenho, essa obra. Parte do grupo era responsável pelos movimentos dos dispositivos que desenhavam e a outra parte liberava a tinta. Então, assim, para desenhar, precisava da tinta e o outro precisava se mover. Então, uma arte coletiva ali, participativa, onde todos tinham que estar em sintonia para a máquina funcionar. Olha só, o exemplo da máquina aqui de desenhar, né? Então, os fios, né, as pessoas são colocados cada um num ponto e aí um vai ativando, né, a questão da tinta e a partir do momento que se move, vai criando o desenho, né? Então, essa máquina de desenho, sem o público ali, né, não seria a mesma obra, seria uma outra coisa. Com a participação do público, sim, ela é a obra de arte que o artista pensou, né? E sempre vai trazer o quê? Um resultado diferente, porque o público vai mudar, né? Cada um vai passar e vai se movimentar e soltar a tinta em momentos diferentes também. Então, vai ter essa diferença. Outro exemplo aqui, né, de arte participativa, o Politop, né? Então, a obra de arte da Ludmila Rodrigues, trabalho exposto em 2018, né, no Festival Internacional de Linguagens Eletrônicas, vai trabalhar aqui a questão das formas geométricas e a pessoa ali dentro se movimentando, né, com essas formas ali, vai se movendo, participando dessa obra ativamente, né? Então, a obra poderia estar parada ali, não seria a mesma, porque para a ideia do artista, para ela se concretizar e ela ser essa obra que ele pensou, o público tem que estar ali, né? Tem que estar interagindo com essa obra de arte. Então é um brincar, né, gente? Estar ali disponível para participar da obra de arte também. Então, o artista escolheu usar como materialidade, né, uma estrutura leve para facilitar o movimento do público com a obra, né? Então, claro, né, tinha que ser leve, porque imagine como que ia se mover nesse emaranhado ali se a estrutura fosse pesada, né? Então, bem bacana também. E explorando possibilidades, né? Veja que a pessoa aqui só com, né, um pé ali, o outro erguido, enfim, vai explorando níveis, velocidades diferentes. Então, são várias possibilidades de interagir com a obra. Ludmila Rodrigues é considerada uma artista propositora, convida o público a interagir com sua obra, né? O resultado é uma coreografia recíproca, interagindo obra e plateia, né? Então, vai estar ali de forma ativa, por isso que ela é propositora, é uma artista propositora, porque ela convida, ela chama o público para participar das suas obras e interagir, né? Fazendo uma arte ali participativa, uma arte coletiva. Então, atividade. Das obras que conhecemos hoje, qual você achou mais interessante e por quê? Qual que você mais apreciou? Tá bom? Então, um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouco nós estamos de volta.
Capricharam aí na resposta? Ai, gente, eu não sei, eu ia querer desenhar, eu ia querer estar naquele tobogã também, eu ia morrer de medo, mas eu ia adorar entrar naquele tobogã ali, deve ser muito legal, né? Então, retomando o que nós vimos na aula de hoje, né, no nosso vídeo. Nós vimos a questão da arte participativa, né? O que é uma arte participativa? É quando o público é convidado a participar da obra de arte, sendo um coautor, né? Como um co-escritor ali dessa obra. Então, por exemplo, no tobogã que a gente viu, o Valério System, né? Então, a obra gigantesca ali, linda, mas ela só acontece quando a pessoa participa, passa por ela e escorrega dentro desse grande tobogã, né? Ou a máquina de desenhar, a mesma coisa, a máquina está ali paradinha, mas quando o público entra, né, começa a se movimentar, a liberar a tinta, é que a arte realmente acontece. Então a arte participativa, ela precisa, né, e quer muito o público junto, né, colaborando assim, de uma forma coletiva para a obra existir. Então são diversas possibilidades, pode usar de elementos diferentes, performance, pinturas, enfim, para criar essas obras de arte participativa, né? Os artistas podem misturar linguagens, né, criar à vontade. Então nossas referências, aqui. Então, nesse vídeo nós falamos sobre arte participativa. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Beijo no coração de vocês. Tchau!